Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos 7º anos, eu sou a professora Veridiana Albuquerque e vamos para mais uma aula de educação ambiental. Antes da nossa aula, vamos responder, corrigir algumas questões que foram postadas anteriormente para vocês. A primeira questão fala: o desenvolvimento econômico é vital para. Dentre as alternativas, a gente observa que a alternativa correta, a alternativa é, que fala que é vital para os países mais pobres. A segunda questão diz: o crescimento econômico e populacional das últimas décadas tem sido marcado pelo quê? Então, a gente observa que tem sido marcado por disparidade. Aqui está o gabarito com as outras questões para que vocês possam corrigir. No tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o uso dos recursos naturais e a formação de mercadorias. A gente pode falar sobre recursos naturais como sendo renováveis e não renováveis. Os recursos naturais renováveis, tá, são aqueles que podem tranquilamente se renovar na natureza, surgir novamente. A gente diz que são inesgotáveis, como, por exemplo, a radiação solar. Já os recursos não renováveis são aqueles recursos que existem na natureza de forma limitada. Então, uma vez retirado da natureza, ele não vai surgir novamente. E se surgir, vai durar milhares de anos, como, por exemplo, alguns minerais e os combustíveis fósseis. Quando a gente fala sobre a utilização dos recursos naturais, é um ato de usufruir desses recursos que estão disponíveis e podem assim ser encontrados na natureza. Eles podem tranquilamente ser utilizados pelo homem em seu próprio benefício, desde que essa utilização seja de forma consciente, é claro. Como exemplo de recursos naturais que podem ser utilizados pelo homem, a gente pode utilizar, por exemplo, na construção civil, pode utilizar a água, né, que é uma necessidade para a sobrevivência humana, né, além de ter várias funções importantes na manutenção do nosso planeta. O solo, os recursos que são mais visados pelos homens. Então, são vários os recursos que a gente pode retirar da natureza e fazer o uso dos mesmos. A redução da disponibilidade de alguns recursos naturais e o consequente aumento dos custos colocam em primeiro plano a busca pela eficiência. Então, quando a gente fala da disponibilidade de determinados recursos, se a gente não tiver um controle em relação à sua utilização, a gente pode chegar ao momento que determinados recursos não vão mais existir ali na natureza. Soma-se a isso a crescente preocupação com as repercussões das atividades econômicas em relação ao meio ambiente e em relação às mudanças climáticas que estão ocorrendo devido, né, à atuação ali na retirada de alguns compostos da natureza. Os consumidores, cada vez, eles demandam mais produtos e processos produtivos com menos impactos no meio ambiente. Então, os consumidores hoje estão com um olhar diferenciado em relação à utilização de produtos que gerem um menor impacto ali ao meio ambiente. E esse tema, ele já ganha atenção tanto de organizações internacionais, como de governos, de empresas e da própria sociedade. Quando a gente fala do uso de recursos naturais, a gente está falando do consumo. Então, o consumo descontrolado dos recursos naturais vai gerar efeitos expressivos, efeitos negativos. Por exemplo, 33% do solo do planeta ele está em estado de degradação, em níveis moderado a alto. E se a gente não cuidar das florestas, por exemplo,
vai haver menos sumidores de carbono e assim vai atuar numa maior poluição do ar. Quais seriam as prováveis soluções para combater a superexploração dos recursos naturais? Então, o futuro afirma que na Agenda de 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, ela representa um desafio duplo aos seres humanos. Então, o fato de conservar as múltiplas formas e funções da natureza e também criar um lar equitativo para as pessoas em um planeta finito. Então, procurar fazer a utilização de determinados recursos que não gerem consequências negativas ao meio ambiente e as pessoas possam viver ali no seu planeta de maneira saudável. Um dos pontos, preservar o capital natural. Por exemplo, restaurar os ecossistemas deteriorados e seus serviços, conter a perda dos habitats prioritários, expandir de forma significativa a rede global de áreas protegidas. E a gente pode citar também como melhorar os sistemas de produção, reduzir consideravelmente os objetos materiais e recursos utilizados no desenvolvimento da vida humana, e também reduzir o volume de resíduos no sistema de produção, então diminuir a formação de lixo, gerenciar os recursos de modo sustentável, a gente tender a cada vez mais ser sustentável, né, e potencializar a produção de energia renovável, então tender a aumentar a formação de energia de forma renovável. Até a próxima aula.